A Constituição de 88, na realidade, ela foi promulgada no momento de luta por liberdades, né? E a pergunta é bastante interessante. Esse Congresso tem grande importância por causa disso, que foi inserido na Constituição de 88, através de uma luta daqueles que defendem o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, né? Lá no artigo 225 da Constituição. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, a Constituição de 1787, evidentemente, e nenhuma emenda inseriu na Constituição a tutela ambiental, né? Que se dá por normas infraconstitucionais e também por atos do Poder Executivo. Mas a Constituição Federal de 88, ela foi muito importante ao buscar, não é, a proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. E assim foi que o Supremo Tribunal Federal, dando uma interpretação até extensiva do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, reconheceu o meio ambiente como um direito constitucional fundamental e também como um dever constitucional fundamental a vincular entes públicos e privados. E também a Constituição de 88 vedou, por exemplo, a crueldade contra os animais, né? Então, deixando uma característica de antropocentrismo, mas de antropocentrismo alargado. E também ela é base para decisões judiciais, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, né? O artigo 225 da Constituição Federal, ele é constantemente citado na concretização da tutela do meio ambiente. Isso se observa ainda na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é muito progressista, né? Uma jurisprudência bastante avançada em matéria de tutela do meio ambiente, quando reconhece, por exemplo, a imprescritibilidade das ações para reparação de danos ambientais, quando se busca tutelar o macro bem ambiental, quando reconhece a responsabilidade objetiva, adotando a teoria do risco integral, sem aceitar, por exemplo, as excludentes da responsabilidade civil, adotando então uma posição de bastante vanguarda, quando reconhece, por exemplo, a obrigação propter rem, ou seja, não é apenas o causador do dano ambiental que deve reparar o dano ambiental, mas aquele que adquire, por exemplo, uma propriedade rural que já sofreu danos, por exemplo, vai ter que reparar o dano ambiental, porque é reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça que existe uma obrigação propter rem de a reparação, né, esse dever de reparação do meio ambiente. A propriedade, então, ela deve cumprir uma função socioambiental. Aliás, a função ambiental da propriedade, função social da propriedade, ela só vai realmente ser tutelada pelo texto constitucional se o bem ambiental for respeitado. Então, até o melhor termo, o termo mais, que eu entendo como mais correto, na defesa desse conceito de função da propriedade, é a função socioambiental da propriedade para que ela possa receber a tutela do texto constitucional. Na realidade, o livro que eu estou lançando agora, este ano, é fruto da minha tese de doutorado e do programa Visiting Scholar, no ano que eu passei no Sabin Center for Climate Change Law da Columbia Law School. Eu defendo, na realidade, que não existe direito ao desenvolvimento. Não existe direito ao desenvolvimento se esse não for sustentável. E é importante que se dê uma tutela prioritária ao pilar ambiental do desenvolvimento sustentável. Porque, para além do relatório Brundtland, além de inclusão social, desenvolvimento econômico, tutela do meio ambiente, também é necessário que exista a boa governança. E o que quer dizer a boa governança? O governo, na sua função legislativa, deve legislar para buscar sempre, não é, a concretização do meio ambiente como um direito fundamental. Tá? Isso é muito importante. E na era das mudanças climáticas, defendo também no livro que o Brasil deve criar imediatamente o Carbon Tax, que é a tributação sobre o carbono, e também implementar o Cap and Trade para tornar mais cara a produção
das indústrias dos combustíveis fósseis. E no Brasil nós temos uma peculiaridade, porque as duas maiores fontes emissoras de gases de efeito estufa são a pecuária e o desmatamento. Então o poder público deve, na realidade, estar na esfera tanto legislativa, ao elaborar legislações de vigência, na esfera executiva e também nas decisões judiciais, sempre buscando concretizar o direito fundamental ao desenvolvimento sustentável. E nós temos uma jurisprudência bastante progressista no Superior Tribunal de Justiça e que ela nos dá esperança e cria um campo fértil no sentido da concretização do direito fundamental ao desenvolvimento sustentável, assim também como alguns dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Então, o direito constitucional, né, direito fundamental ao desenvolvimento sustentável, ele é um direito que apenas é garantido pela Constituição no momento que respeitar o bem ambiental. Não existe direito ao desenvolvimento garantido pelo texto constitucional ou pelo sistema constitucional brasileiro que seja albergado se o meio ambiente for desrespeitado. Então, todo o processo de desenvolvimento, ele deve ser estruturado com uma moldura que incentive as energias renováveis, com uma moldura que concretize os princípios da prevenção e da precaução no sentido de proteger os seres humanos e não humanos de eventos climáticos extremos causados por fatores antrópicos nesta era de mudanças climáticas. Sem dúvida alguma, os dois maiores pontos a serem executados para o combate às mudanças climáticas, sem dúvida alguma, são a criação da tributação do carbono e a implantação do mercado do cap and trade. E eles podem ser realizados de modo combinado. É assim, por exemplo, que defende o professor da Columbia Law School, professor Michael Girard, que inclusive abriu um dos últimos congressos nacionais do Planeta Verde aqui e elaborou ano passado um relatório a pedido da ONU sobre os litígios climáticos em todo o mundo. Ele fez um mapeamento de todos os casos de litigância climática, né, para justamente levantar o material para aqueles que pretendem tutelar o meio ambiente via ações judiciais. Isso é importante. Evidentemente que era muito melhor que a população levasse a sério o princípio de educação ambiental, a iniciativa privada, os empreendedores, mas muitas vezes as políticas públicas não funcionam. Quando as políticas públicas não funcionam, um exemplo do Brasil, por exemplo, é que a litigância ambiental acaba sendo necessária. E o Ministério Público tem tido um papel, protagonismo muito importante nesse sentido ao ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade, ao ajuizar ações civis públicas. E o juiz brasileiro, ele tem, na realidade, praticado um ativismo ambiental bastante positivo, né? Concretizando a governança ambiental quando essa governança não é observada, primeiro no âmbito do legislativo, quando não se aprovam leis que protegem o meio ambiente, é o contrário. Muitas vezes se aprovam leis que prejudicam o meio ambiente. E também quando as políticas públicas a cargo do Poder Executivo não funcionam, né? Quando, por exemplo, o desmatamento na Amazônia aumenta, quando o desmatamento nas unidades de conservação aumenta 22%, como no ano de 2017. Então, nesses casos de insuficiência das políticas públicas a cargo do Poder Legislativo e do Poder Executivo, é assim que a litigância ambiental acaba tendo um papel preponderante e aí o magistrado vai concretizar, né, esse direito fundamental de tutela do meio ambiente nessa era de mudanças climáticas. E isso também é governança, né? A função judicial de proteger o meio ambiente também faz parte da governança quando essa não funciona no âmbito dos demais poderes. E também outra forma de se concretizar a tutela do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, é a observância do princípio da educação ambiental em todos os níveis de ensino. Isso se faz fundamental
para a concretização do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. Na realidade, é importante que os operadores do direito, né, em especial aqueles que estão ao lado do meio ambiente, é importante que nós sejamos bem claros, né? No processo judicial, tem aqueles que estão ao lado do meio ambiente e aqueles que não estão ao lado do meio ambiente. O Poder Judiciário, ele deve assumir essa posição de tutela e proteção dos direitos fundamentais. É um direito fundamental o desenvolvimento sustentável na era das mudanças climáticas. É um direito fundamental o meio ambiente equilibrado. E também são deveres constitucionais fundamentais. O magistrado, na realidade, nesse caso, ele tem sim uma importância no sentido de praticar um ativismo ambiental que não significa a perda da imparcialidade, mas significa concretizar os dispositivos constitucionais que são muito claros no sentido de tutelar o meio ambiente. A nossa normativa infraconstitucional, prevista lá na Lei da Política Nacional das Mudanças do Clima, Lei 12.187, também previstas na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, também prevista na nossa Política Nacional do Meio Ambiente, são normas que precisam cada vez mais serem concretizadas no âmbito da litigância ambiental e também no âmbito da litigância climática. O juiz deve sim assumir uma postura de tutela do meio ambiente nessa era das mudanças climáticas. É um papel que ele impõe aplicar a Constituição, que é protetiva do meio ambiente. E a Constituição, ela não garante o direito ao desenvolvimento. Ela não protege o direito ao desenvolvimento, ao contrário, ela não o autoriza. Se esse não respeitar o meio ambiente, está lá entre os princípios da ordem econômica, no artigo 170 da Constituição, que o meio ambiente é um dos seus princípios retores e o desenvolvimento sustentável é importante, desde que calcado em uma economia verde, de baixo carbono, calcada nas energias renováveis, energia solar, energia eólica, energia marítima, na biomassa. É assim que nós deve ser a nossa postura. E o magistrado, ele precisa ser um cidadão cosmopolita, um cidadão do mundo, no sentido de observar o que está acontecendo no âmbito internacional, né? Como a encíclica, por exemplo, do Papa Francisco, Laudato Si, os objetivos do desenvolvimento sustentável que foram consagrados na Agenda 2030 da ONU, teve grande influência, inclusive, do professor Jeffrey Sachs, com o qual eu tive a oportunidade de ser aluno na Universidade de Colômbia, né? Que defende, por exemplo, a insuficiência do conceito de desenvolvimento sustentável, aquele conceito lá do relatório Brundtland, que não falava em governança. Hoje, é um dos pilares do desenvolvimento sustentável, para além do relatório Brundtland, a governança. Então, essa postura que o magistrado deve ter dentro dessa era de mudanças climáticas. Nossas futuras gerações vão pagar muito caro se nós não tivermos essa consciência. E o magistrado, ele tem sim um dever constitucional de concretizar esses direitos fundamentais. E entendo como um direito fundamental da mais alta importância o desenvolvimento sustentável nesta era das mudanças climáticas.